Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos fazer a correção da unidade 1 da apostila 4, tá bom? Na página 279 da apostila de vocês tem o primeiro jogo rápido, que é: para ver como uma laranja por dentro, podemos cortar a fruta ao meio. O que você faria para saber como é a terra por dentro? Olha, uma resposta pessoal, mas se você quiser dar uma resposta mais científica, você pode procurar os instrumentos utilizados para fazer esse tipo de estudo, mas aqui vão alguns. Satélite, tá? Que ajudou muito a gente a ver a circunferência da Terra, quantos quilômetros ela tem, né? E, consequentemente, o diâmetro, o raio. Outros são os sonares, os sismógrafos, tá? Então, eles ajudam aí a gente a ter uma noção de relevo, de tectonismo, mas no início foi tudo observação, tá? Não tinha instrumento. Veio depois com o avanço científico. Virando a página, na 280, a gente também tem a continuação, né? A segunda questão do jogo rápido. As imagens a seguir ilustram os trechos do livro de ficção Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. É uma ótima obra, aconselho vocês lerem, é muito legal. Na obra, o escritor descreve uma expedição imaginária por dentro de um vulcão, na Islândia. Para chegar ao centro do planeta, na sua opinião, o que você encontraria no interior da Terra? Converse com seus colegas e o professor. A gente tem 3 ilustrações, né, feita aí pelo Rio. Também uma resposta pessoal, né? Não tem como a gente encontrar cogumelos gigantes no interior da Terra, nem grandes rios, oceanos, muito menos diamantes aí gigantescos, né? Claro, isso é tudo uma representação, né? O que a gente vai encontrar o que realmente é o manto, a lava que a gente chama, né? E não, mas você fica livre aí para você pôr a sua resposta, tá bom? Aí nós vamos algumas páginas à frente para o segundo jogo rápido, tá? Na página 285, analisando o planisfério que mostra os limites das placas tectônicas, como deve ser a ocorrência e intensidade de terremotos no Brasil. Olha, como o Brasil está inserido na placa sul-americana, não está num contato de placas, seja divergente, seja convergente, ou seja, falha tectônica, a ocorrência de terremotos no Brasil é baixíssima, né? Não tem. Justamente porque ele está aí no interior da placa sul-americana e também não tem vulcanismo, tá? Associado aí ao Brasil. Já existiu, já teve, né, há milhares de anos atrás, mas hoje não se tem mais, tá bom? Aí, acho que de jogo rápido acabou. Nós vamos para as atividades, tá? Página 293. A primeira atividade é um desenho que vocês vão ter que fazer sobre a crosta, o manto e o núcleo da Terra. Então, é livre, né? Com o intuito de facilitar o estudo da Terra, os cientistas imaginaram dividido em camadas. Que camadas são essas? E faça um desenho que as represente. Então, aí vai a crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. É só para você desenhar, tá bom? Tem algumas referências na apostila que você pode utilizar. Bem interessante, como a temperatura do planeta varia nessas camadas. Varia. Perdão. Em geral, quanto maior a profundidade, maior a temperatura. No entanto, afoguei. No entanto, tem algumas regiões diferentes na mesma profundidade, podem apresentar então também. Perdão, gente. Pode apresentar então temperaturas diferentes. A2. O que são placas litosféricas? Que são as placas tectônicas, né? Placas litosféricas são placas rochosas formadas pela crosta e pela parte superior do manto. As placas flutuam sobre a parte interior do manto em um movimento constante, movimento de convecção constante, tá bom? 3.
Explique com suas palavras o que é convecção e cite um exemplo. Olha lá, interessante. Convecção é um fenômeno que ocorre em movimentos de fluido com diferentes temperaturas. Né? Os fluidos têm diferentes temperaturas. Verifica-se que as partes mais quentes sobem e as partes mais frias descem. Um exemplo de ocorrência desse fenômeno é a panela com água aquecida até ela entrar em ebulição, que significa, né, que todas as partículas da água estão com 100 graus Celsius. Até chegar nesse processo, você vê bolhas, né? O fundo tá em contato com a chama do fogão, ela fica mais quente e ela sobe, porque ela é leve, ela é menos densa, então ela tem a tendência a subir. A que tá na superfície, mais próximo da tampa da panela, digamos assim, né, da boca da panela, é mais fria, até porque tem contato com o ar, né? Então tem uma perda de calor aí, vocês já estudaram esse ano, e então ela acaba descendo, ok? Por isso que faz esse movimento circular, que a gente chama de movimento convectivo. Os ventos fazem isso também, a água e a rocha líquida do centro do nosso planeta. 4. Qual o nome do supercontinente que unificava os blocos dos continentes atualmente conhecidos? Pangeia. Teve uma época, então, que todos os continentes estavam unidos. É o supercontinente chamado Pangeia. E assim, de que modo a teoria tectônica de placas explica a atual forma dos continentes? Bom, ela revela que eles estão em movimentos constantes, afastando-se ou aproximando-se uma placa da outra, né? Então, afastando-se ou aproximando-se umas das outras. Como os continentes são considerados a parte emersa das placas, eles se deslocam com elas, né? Por isso que os continentes estão se movimentando. É que o continente é o que está mais superficial, né? Ele está mais acima, então ele se destaca. A placa mesmo em si, ela está afundada, às vezes não, está até afundada embaixo da água. Só que ela se movimenta. E aí o continente se movimenta junto. No decorrer de milhões de anos, esse movimento conduziu a forma e a localização atual dos continentes, tá bom? Com relação à tarefinha, na 1 é pra gente completar, né? Então, a primeira, a crosta terrestre pode ser dividida em duas partes, a oceânica e a continental. Depois você vai no A e completa ali na horizontal, continental. Camada, a B agora. Camada logo abaixo da litosfera, formada pela região superior do manto, chamada então astenosfera. A C, fenômeno de movimentação de fluidos a diferentes temperaturas, convecção. D, limite de placas tectônicas em que há colisão entre elas, convergente. E, teoria defendida pelo cientista Alfred Wegener, deriva continental. F, o manto pode ser dividido em duas partes, inferior e superior. G, material do qual o manto é composto, magma. E H, nome do supercontinente em que massas continentais estavam agrupadas, Pangeia. A 2, assinale a alternativa que melhor descreve a teoria da deriva continental. A resposta certa é a E. Teoria que, no passado, todos os continentes estavam unificados em um único supercontinente denominado Pangeia, o qual posteriormente se fragmentou em virtude da tectônica de placas. A 3 da tarefa. O tipo de limite determina a forma como as placas se movimentam em uma relação a outra. Relacione o tipo de limite com o movimento descrito. Então, a gente tem A, limite convergente, B, limite divergente, C, limite transformante. A sequência de letrinhas fica CBA. Então, as placas deslizam em sentidos opostos, sem originar novas áreas da crosta. No entanto, provoca o surgimento de grandes falhas no terreno. É o limite transformante. Aí, a segunda, que fica B, as placas se afastam umas das outras, o magma sobe, ocupa a abertura gerada pelo afastamento das placas e se resfria e se torna uma rocha sólida. Limite divergente. Algumas placas movimentam-se umas contra as outras, provocando choques. É a limite convergente. Então, repetindo, fica CBA. Tá? 4. De que modo
As teorias da deriva continental e da tectonia de placas se relacionam. Muito legal essa pergunta, preste atenção na resposta. Enquanto a teoria da deriva continental pressupõe um movimento dos continentes, que no passado estiveram unidos, a teoria da tectonia de placas vai além, explicando a movimentação dos continentes como resultado do movimento de placas rígidas da litosfera, que se encontram rachadas. A forma dessas placas não se limita à forma dos continentes. Assim, é possível dizer que a teoria da tectonia de placas incorpora a deriva continental. Vai pausando, gente, para vocês conseguirem acompanhar o que eu falei, ok? A 5. A teoria da deriva continental, proposta por Alfred Wegener, foi desenvolvida com base em evidências geomorfológicas, litológicas, glaciais e paleontológicas. E eu comentei algumas, dei uma pincelada, principalmente na paleontológica e na geomorfológica, sobre essa teoria da deriva continental. O que é uma evidência? Qual a importância da evidência para que uma ideia seja aceita pela maioria dos cientistas? Muito legal essa pergunta. Evidências são elementos que auxiliam a reforçar ou refutar uma determinada explicação científica. Dessa maneira, quanto maior for a quantidade de evidências e quanto maior a força dessas evidências, mais a comunidade científica adota essa explicação como verdade. Tá bom? Basicamente assim, ideias, teorias existem aos montes. Qualquer cientista pode formular qualquer teoria, mas ele precisa provar. Se ele não conseguir provar, no mínimo, como por exemplo a teoria da evolução, existem evidências que comprovam, existem evidências que corroboram, evidências que apontam, indicam o caminho correto. Por isso, de tempos em tempos, algumas teorias são aceitas e outras são refutadas. E pode acontecer que teorias que foram rejeitadas sejam aceitas posteriormente porque teve um avanço científico, novos instrumentos foram formados, criados, desenvolvidos e aí foi possível provar, tá bom? Então, evidência é um elemento que reforça ou não se uma teoria está correta ou não. E quanto maior o número de evidências e maior a força que essas evidências apresentam, a teoria é aprovada, é aceita ou não. 6. A Cordilheira dos Andes é uma grande cadeia de montanhas que se encontra na costa leste da América do Sul. Consulte o mapa planisférico de placas tectônicas e localize as placas de Nazca e Sul-Americana. Qual é a relação entre essas placas e a Cordilheira dos Andes? Que massa, né? Está um pouco distante do Brasil, mas está na mesma placa. No Brasil está inserido nessa placa sul-americana que está em contato com a placa de Nazca. E se a gente localizar, nós vamos verificar que apresenta então um limite convergente, ou seja, a colisão de placas de Nazca e Sul-Americana originaram as montanhas dos Andes. Que interessante, não é mesmo? 7. Explique com suas palavras o que faz com que os continentes estejam em permanente movimento. Bom, os continentes estão em movimento permanente porque eles estão apoiados sobre um material que se encontra em movimento. As placas em que se encontram os continentes são arrastados pelo fluxo de movimento do manto, o que faz com que ele se desloque com o tempo. Beleza? Aí, gente, só algumas palavrinhas pra gente encerrar aqui o que você aprendeu, ok? Eu vou ler rapidão pra gente já encerrar a aula, senão fica muito extensa e cansativa. Formação e estrutura da Terra, deriva continental. Vamos lá, primeiro quadro. Alfred Wegener propôs a formação de um supercontinente denominado Pangeia, anote aí. Baseou-se em evidências geomorfológicas, anota aí. Litológicas, glaciais e
mais uma, anota aí, paleontológicas, e forneceu subsídios para o desenvolvimento da teoria da tectônica de placas, na qual verificou-se que o planeta Terra é formado por continentes que se deslocam com as placas tectônicas. Segundo quadro, a teoria tectônica de placas explica anote aí, movimentação dos continentes, como resultado do movimento de placas rígidas da litosfera, que se encontra rachado. Os movimentos das placas tectônicas podem ser, anote aí, divergente, convergente e transformante. Planeta Terra, aí vamos lá para o terceiro quadro. Apresenta camadas internas que são a crosta ou manto e o núcleo. Crosta, aí é a última faixa. Divide-se em continental e oceânica. O manto se divide em superior e inferior e o núcleo se divide em externo e interno. Beleza, pessoal? A correção tá feita. Se tiverem dúvidas, é só me chamar no chat. Beijos, até a próxima.